Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Cumprimento os meus eminentes colegas e o digno procurador eleitoral, os servidores da casa. Eu consulto sobre a ata plenária 8.489, se há alguma correção a ser feita. Se não houver, uma vez que ela já for encaminhada previamente aos senhores, eu a proclamo aprovada. Comunico a todos que o processo vai continuar adiado em razão de vista ao colega Dr. Marcos Faleiro, que encontra-se afastado. Portanto, o processo 40.609 e o 33.672, constante da pauta 2.1 e 2.2, eles serão retomados na sessão do dia 18/7. Tem um processo número 60.433/2016, da relatoria do colega desembargador Pedro Sakamoto. É um recurso eleitoral, prestação de contas de candidato a cargo vereador de Glória do Oeste, da 18ª Zona Eleitoral, eleição 2016, tendo como recorrente Jair Rodrigues da Silva. É um recurso eleitoral interposto por esse candidato contra a sentença proferida pelo juízo da 18ª, que desaprovou suas contas de campanha. Com a palavra, o eminente colega. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jair Rodrigues da Silva contra sentença proferida pelo juiz da 18ª Zona Eleitoral, Glória do Oeste, que desaprovou suas contas de campanha referente à eleição de 2016. Na sua peça recursal, o recorrente alega que a decisão vergastada não observou o disposto no artigo 69 da Resolução TSE 23463 de 2015, uma vez que os extratos bancários apresentados, embora não estivessem em sua forma definitiva, não compromete a confiabilidade das contas apresentadas por se tratar de mera irregularidade formal. Pleitei ainda a juntada dos extratos consolidados nesta fase recursal, de modo a sanar a única falha detectada na sua prestação de contas. Por derradeiro, posturo o provimento do vertente de recurso, a fim de que as suas contas da campanha sejam aprovadas. O Ministério Público Eleitoral, atuante pela instância de origem, apresentou as contrarrazões que estão juntas às folhas, por meio dos quais pugnou pela reforma da sentença. Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento parcial do recurso manejado pelo recorrente para que as contas sejam aprovadas com ressalva. É o relatório. Ouça-se a adulta Procuradoria Eleitoral. Ratifico o parecer, excelência. Ratificado o parecer, palavra ao relator. Eminentes pares, como já consignado no relatório, cuida-se de recurso eleitoral interposto por Jair Rodrigues da Silva com sentença por relatório prejuízo da 18ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas da campanha referente às eleições de 2016. Ressalto que a decisão invectivada julgou desaprovada a contabilidade apresentada, porquanto concluiu que não foram apresentados os extratos bancários na sua forma definitiva e com validade legal, contrariando o disposto no artigo 48, inciso 2A da Resolução TSE 23463 de 2015. Na espécie em debate, a irregularidade em questão foi apontada pela unidade técnica, as folhas 24 desse feito. Todavia, da acurada análise do caderno processual, é imperioso reconhecer que a prestação de contas do candidato deve ser julgada irregular por este sodalista. Ao meu ver, os extratos apresentados pelo recorrente por ocasião da apresentação das contas atendem prontamente às exigências estabelecidas pela legislação eleitoral. Em verdade, o referido documento bancário juntado aos autos, apesar de não conter o timbre da instituição financeira e a assinatura do responsável pela sua emissão, como salientado pela juíza sentenciante, possui exatamente as mesmas informações fornecidas que foram repassadas pela respectiva instituição financeira à Justiça Eleitoral, eliminando assim qualquer suspeita acerca da sua veracidade. Nesse contexto, deveria a auditoria técnica ter confrontado previamente
as informações repassadas pelo banco responsável com aquelas constantes da prestação de contas, para somente após essa comparação apontar eventual vício em seu conteúdo. Ocorre que tanto o parecer técnico conclusivo quanto a sentença vergastada se limitaram a assinalar que os extratos foram apresentados sem validade legal, deixando, porém, de apontar especificamente eventual irregularidade no seu conteúdo. Além disso, é imperioso dizer que os estados bancários que instruíram este feito atendem perfeitamente às exigências previstas no artigo 48, inciso 2A da Resolução 23463, vez que se inserem nos modelos reiteradamente analisados pela Justiça Eleitoral, contemplam todo o período de campanha e não sugerem indícios de omissão de movimentação financeira, não havendo por essa razão se falarem em irregularidade, por conta da ausência de timbre e assinatura do responsável pela sua emissão. Transcrevo aqui a redação do artigo 48, inciso 2A da Resolução 23463 e prossigo. Ressalta ainda que se torna desnecessária a análise dos documentos apresentados em grau de recurso, apesar de admitida pela jurisprudência em determinadas hipóteses, porquanto, em verdade, eles apenas repetem as informações já reproduzidas por ocasião da instrução processual, que, por sua vez, foram confirmadas pelas informações repassadas pela instituição financeira responsável à Justiça Eleitoral e estavam à disposição da Justiça Eleitoral. Em resumo, em relação ao assunto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo teve a oportunidade de decidir que a documentação apresentada pela instituição bancária confirma o teor dos estados bancários juntados respectivamente pela parte confirma o teor, a parte negritada e, portanto, logo deve ser reconhecido que não persiste irregularidade na contabilidade do subexame, impondo-se por necessário sua aprovação sem ressalvas. Nos termos do artigo 30, inciso 1, estabelece que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo pela aprovação quando estiver regular no inciso 1 do referido disposto. Posto isso, em consonância parcial com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso interposto por Jair Rodrigues da Silva para aprovar as contas de campanha referentes às eleições de 2016. É como voto, senhor presidente. Digno relator, pelo que eu compreendi da matéria, o juiz de piso, ao proferir a sentença, ele o fez de forma correta. É aquilo que tinha nos autos. Posteriormente, a parte, tomando ciência do conteúdo da sentença, ele apresenta em grau de recurso o documento que inexistia no juízo de piso, não foi isso? Não, já tinha sido juntado... Antes da sentença? Mas sem o timbre, né? Ah, sim. E depois juntado com... Aí ele juntou o que dava para extrato identificar. com o timbre, é idêntico, né? A documentação é idêntica. Todos estão de acordo? Compreendido a matéria? Vou ter manifestação favorável do Ministério Público. Sim. Exatamente, Mas ele pede a aprovação com Parcial, ressalva. parcial, Com sim. ressalva. Exatamente. Então, sem ressalva. E Todos sem estão de ressalva, acordo, sem aprovado, ressalva? simplesmente, Não há nenhum outro indício de irregularidade. Nenhum. Então, proclama o resultado. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância parcial com o parecer ministerial. Na sequência, chama a julgamento o processo 35.582 da relatoria do doutor Ulisses Rabaneda dos Santos. É um recurso eleitoral, representação que a respeito do tema é propaganda política fora do prazo legal, em Facebook. Denúncia via Pardal, Mirassol do Oeste, da eleição de 2016. Está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, recurso eleitoral interposto por Celestino Carmelo de Jesus Castrian em face da sentença proferida pelo juiz da 18ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação aplicando-lhe multa no valor de R$5.000, em razão de que, aspas, a mensagem exposta pelo representado no Facebook configura propaganda extemporânea, porquanto não se limitou a exaltar as qualidades pessoais do candidato ou informar a pretensão da candidatura. Foi além, deixando claro para todos aqueles que tiveram acesso aos dizeres nítido e explícito pedido de voto. Razões recursais, o recorrente aduz que sua intenção com a publicação de talhures foi apenas expressar sua profunda tristeza
em ter sido impedido de concorrer a cargo político, tendo em vista que estava sendo cogitado para concorrer a cargo político como pré-candidato ao cargo de vice-prefeito de Mirassol do Oeste nessas eleições. Portanto, só restou explicitado na publicação o enorme pesar pelo ocorrido na filiação partidária do requerido, que foi o objeto principal do texto, não tendo sido dado ênfase a nenhuma pré-candidatura, tampouco ter ocorrido pedido de votos a algum candidato. Continuou o recorrente dizendo, portanto, conclui-se não estar configurada propaganda eleitoral irregular, extemporânea ou antecipada, pedindo a reforma da decisão. Contra razões pelo desprovimento do recurso, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral em manifestação opinou também pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Excelência, ratifico o parecer. Ratificado o voto do relator. Senhor presidente, eminentes pares, eu inicio o voto trazendo a legislação sobre a mini-reforma com relação à pré-campanha. Pouparei vossas excelências da leitura. Estou dizendo também que não se tratava de link patrocinado, o que também afasta propaganda paga. E continuo dizendo o seguinte, o que se extrai da peça de ingresso da representação é que haveria propaganda antecipada na publicação via Facebook da seguinte mensagem postada pelo recorrente, em verbos. E disse o recorrente na sua postagem, eu me sinto muito triste por ter que abrir mão da minha candidatura a vice-prefeito de Mirassol do Oeste. Motivo esse praticado por erro de municípios me filiarão como se a minha residência, meu endereço fosse a cidade de Conísia, MT. Mas eu tenho título de eleitor feito em Mirassol do Oeste há 26 anos. Então houve um erros, mas vejo como um erros normal. O atual prefeito não tem culpa nenhuma. Ele é outro partido. Isso faz com que eu continue apoiando ele e peço aos meus amigos que votavam nele por causa de minha pessoa, não desista, continua sendo eleitor dele. Temos que votar em quem sabe o quanto ele já fez por Mirassol e tem muito a fazer. Peço desculpa por muito ter confiado em mim. Se foi um golpe, eu não sei, mas teve. Continua. A imagem colhida da página de Facebook são cópias idênticas e nelas não é possível identificar a data de sua publicação. A única informação quanto à sua origem está a folha 5, que é a denúncia feita via Pardal, que ela foi autuada em 3/8/2016. Portanto, dá para perceber que foi no período denominado pré-campanha. Conforme pode ser observado da transcrição, trata-se às veras de um desabafo de quem estava impedido, por alguma razão jurídica, de ser candidato nas eleições, combinado com um pedido de apoio e voto a um candidato que tinha simpatia do recorrente. Destaco por pertinente o seguinte trecho da mensagem. E aqui eu dou ênfase a um trecho da mensagem onde que é o mais pertinente e vou poupar vossas excelências da leitura. Para desate da controvérsia, é necessário estabelecer quais os limites da manifestação do pensamento do eleitor não candidato no debate eleitoral, seja na fase de campanha ou pré-campanha. Isso porque, no caso em apreço, não se trata de hipótese onde o autor da mensagem era pré-candidato e, posteriormente à mensagem, deixou de registrar sua candidatura por qualquer razão. Aqui a situação é diversa, qual seja, o autor da mensagem expressamente afirma que não seria mais candidato ao cargo de vice-prefeito, diante de problemas relacionados ao seu domicílio eleitoral e, em tom de desabafo, pediu às pessoas que mantivessem apoio ao então prefeito, já que o mesmo, aspas, já fez por Mirassol e tem muito a fazer. Portanto, no caso de apreço, o autor da mensagem deve ter o mesmo tratamento dado a qualquer eleitor cidadão, que manifesta sua vontade e seu pensamento. Não era o recorrente, naquele momento, um pré-candidato que utilizava a rede social para a própria pré-campanha. Quanto à manifestação de cidadão eleitor nas eleições de 2016, ao editar a resolução número 23457/2015, a Corte Superior Eleitoral privilegiou a livre manifestação de pensamento, indicando que limitações ao eleitor somente devem ocorrer no caso de ofensa à honra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos. E aqui, senhor presidente, estou citando o trecho da resolução onde ela disciplina ela faz a diferenciação entre a manifestação do eleitor e a manifestação daquele que é pré-candidato. E eu estou enquadrando aqui esta pessoa como um eleitor, até porque ele estava com problema de filiação e já explanou na sua mensagem que ele não seria candidato. E continuo, nesses casos deve ser lembrado o precedente do TSE para quem, aspas, ao eleitor, por sua vez, como protagonista do processo eleitoral e verdadeiro detentor do poder democrático, não devem ser, em princípio, impostas limitações, senão aquelas referentes à honra dos demais eleitores, dos próprios candidatos, dos partidos políticos e as relativas à veracidade das informações divulgadas. Cito a fonte TSE.
No mesmo precedente, afirmou o TSE que, aspas, em relação aos candidatos e partidos políticos, as limitações no âmbito da internet, além dos aspectos relacionados à honra de terceiros e veracidade das divulgações, deve ser interpretada de forma a garantir a igualdade de chances gradual, coibir a interferência do poder econômico e as manifestações patrocinadas por pessoas jurídicas ou órgãos governamentais, como descrito no artigo 57C da Lei 9.504/97. Estou citando aqui, senhor presidente, a ementa deste julgado aonde eu destaquei esses pontos e continuo. Em outras palavras, segundo a Corte Superior, há que se diferenciar a atuação dessa justiça especializada quanto às manifestações de pré-candidatos, candidatos e eleitores, não sendo oponível a estes qualquer restrição de manifestação de pensamento, senão aquelas que coíbam malversação à honra dos demais eleitores, dos próprios candidatos, dos partidos políticos e as relativas à veracidade das informações divulgadas. Importante ressaltar que esse tema se analisa caso a caso, já que não desconsidero a hipótese de que pessoas, amando de pré-candidatos, visando burlar o entendimento da justiça eleitoral, passem a usar sua liberdade de manifestação como blindagem para uma verdadeira propaganda eleitoral explícita, o que será objeto de tratamento diferenciado. No caso em apreço, contudo, não identifico essa excepcional situação, já que, reafirmo, o que se extrai da manifestação única detectada, essa foi uma única manifestação que ele fez, é que seu autor, irresignado com o fato de que não conseguiria ser candidato, enaltece as características administrativas do então prefeito, pedindo, dentro do contexto de sua liberdade constitucional de se manifestar, que as pessoas apoiassem aquele que ele tinha simpatia. Aqui cito o precedente, senhor presidente, do TSE, sobre a ratio essendi, subjacente à captação antecipada de votos com base na propaganda. Estou citando também um precedente sobre o conceito de propaganda eleitoral e concluo, desse modo, por não ter identificado propaganda eleitoral, liame subjetivo entre a manifestação do recorrente e o pré-candidato elogiado, mas apenas o exercício legítimo da manifestação do pensamento por parte de um eleitor, tenho que a pretensão acusatória não prospera. Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, afastando, por consequência, a condenação do recorrente ao pagamento de multa. É como voto, senhor presidente. O doutor relator, então, interpretou o conteúdo das expressões que circulou no Facebook como não caracterização de propaganda eleitoral, mas apenas um desabafo. Como vota o primeiro vogal, o desembargador Pedro Sakamoto? Acompanhe o relator, senhor presidente. Doutor Paulo César Alves. Presidente, enquanto o doutor Ulisses lia o voto dele, por coincidência eu estava lendo exatamente o anexo, então eu pude acompanhar pelas palavras dele lendo que se tratava de um desabafo. Eu ia fazer uma ressalva, mas o doutor Ulisses já fez essa ressalva, que é muito importante, que é caso a caso para evitar achando que linearmente está... Exatamente. Então a ressalva dele foi perfeita, então eu acompanho na íntegra o voto. Doutor Rodrigo Roberto. Com o relator. Doutor José Antônio Bezerra Filho. Com o relator também. Proclama o resultado, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em dissonância com o parecer ministerial. Na sequência, doutor Ulisses Rabaneda, trago o processo 5605-2016, uma representação de propaganda também política, é o mesmo assunto, extemporânea, antecipada, só que desta feita é de outra zona eleitoral, é a 19ª zona eleitoral. E aqui, diferente de lá, a sentença foi julgada improcedente, e aí recorre o Ministério Público Eleitoral. O senhor está com a palavra. Senhor presidente, desde logo eu adianto que este foi... Na verdade, foram os dois casos que eu trouxe pela primeira vez de minha relatoria sobre propaganda com esses temas. A primeira é do eleitor, manifestação do eleitor, que acabamos de votar, e essa segunda trata-se, aí chama a atenção da Corte, dos critérios que a Corte disciplina sobre quando é possível o candidato pedir apoio político. Então eu enfrentei este tema, até porque ele é muito rarefeito na jurisprudência. Então eu digo que trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público em face da sentença proferida pelo meritíssimo juiz eleitoral da 10ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente representação ajuizada em desfavor de Edmilson Avelino Porfírio, ao fundamento de que, aspas, o conceito de propaganda antecipada deve ser feito por exclusão. E verificando atentamente os documentos que embasaram tal representação, entendo não se tratar de propaganda eleitoral antecipada,
uma vez que não se vê na publicação pedido expresso de voto, mas sim divulgação da pré-candidatura e pedido de apoio, condutas atualmente permitidas pelo artigo 36A caput e parágrafo 2º da Lei das Eleições. Em razões recursais, o recorrente aduz que, conforme consta da documentação inclusa no presente processo, o recorrido Edmilson Avelino Porfírio realizara, no mês de junho do ano 2016, propaganda eleitoral antecipada, cuja publicidade for levada a conhecimento em sua página pessoal na rede social Facebook. Ocorre que o representado, ao solicitar apoio dos eleitores na rede social Facebook, solicitou os votos dos eleitores antes de 16 de 8 de 2016 e praticou conduta vedada pela legislação eleitoral, consistente em propaganda extemporânea conforme artigo 36 caput da Lei 9.504 de 97. Continua o recorrente. No caso em análise, excelências, é evidente que a frase do representado "conto com seu apoio" configura pedido explícito de voto. Para que ocorra um pedido explícito de voto, não é preciso que haja expressão direta de pedido de voto, como, por exemplo, vote em mim. Basta que e aí é o precedendo do Dr. Paulo repercutindo, né, na primeira instância. Basta que o contexto em que os fatos correram denote-se o nítido pedido de voto, ainda que camuflado como apoio, como é o caso em análise. Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença, para que seja reconhecida a prática de propaganda eleitoral antecipada pelo recorrido, aplicadas as penalidades. Contra as razões pelo desprovimento, a douta Procuradoria-Geral Eleitoral em manifestação opinou pelo provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer, excelência. Ratificado o parecer pelo provimento. Senhor presidente, eminentes pares, também inicio o voto falando da mini-reforma eleitoral, pouparei vossas excelências, digo também que não se tratava de propaganda patrocinada, e continuo dizendo o seguinte: o que se extrai da peça de ingresso é que haveria propaganda antecipada na publicação via Facebook da seguinte mensagem postado pelo ora recorrente: amigos e irmãos do Face, venho aqui, através deste, lhe informar que eu sou pré-candidato a vereador desse município, conto com seu apoio. Este fato não é controvertido. A imagem colhida da página do Facebook é uma cópia da postagem, dos comentários, e nelas não é possível identificar a data de sua publicação. A única informação quanto à sua origem está às folhas 2, que é a denúncia via Pardal, noticiada em 11 de junho de 2016. Conforme pode ser observado das imagens, trata-se às veras de promoção de uma eventual e futura candidatura própria, contendo uma imagem de seu autor na frente de uma urna eletrônica, a um fundo um banner da EJA, Escola Judiciária Eleitoral, aliada à frase, conto com seu apoio. Noutras palavras, a propaganda tinha como objetivo principal divulgar que o autor da mensagem era pré-candidato e, ao invés de destacar algumas de suas qualidades, intenções ou projetos, trouxe aspas, conto com seu apoio, como mensagem final, como quem diga, conto com seu voto. Pré-campanha não é campanha. Nesta, o candidato pode pedir o voto, enquanto naquela o objetivo é o debate de ideias, onde a menção, e aqui eu destaco, eminentes pares, a palavra da lei, a menção à pretensa candidatura, sem pedido de votos, é lícita. Importante colocar em destaque que o legislador, no artigo 36A, autoriza a menção a uma pretensa candidatura, deixando claro que esta, ao ser cogitada, não deve ser o foco principal da manifestação, mas acessório. De todo modo, o que realmente chama atenção é o pedido de apoio na mensagem postada no Facebook, existente no caso concreto. Quanto a esta questão, o legislador acabou por colocar a Justiça Eleitoral em uma desconfortável encruzilhada. Isto porque o parágrafo 2º do artigo 36A da Lei 9.504/97 autoriza o pedido de apoio político. Nesse sentido, vem a indagação: qual o conceito de pedido de apoio político? Quando uma frase como conto com seu apoio, venha conosco, venha junto, alice a nós, se considera pedido de voto, e quando se considera pedido de apoio político? A doutrina é absurdamente vaga a respeito, bem como a jurisprudência. Esta, ao ser consultada, traz inúmeros acordos julgando lícito o pedido de apoio político, sem, contudo, conceituá-lo. Esse subjetivismo extremo não é razoável, visto que faz imperar certa insegurança no campo prático, devendo, a meu sentir, serem listados critérios para, se não extirpá-lo, minorá-lo. Trago a título de exemplo duas situações onde, na primeira delas, considerou-se lícito o uso da expressão venha conosco nessa caminhada, afirmando ser este um pedido legal de apoio político. Já na segunda, frente à expressão gostaria de contar com você, a Justiça Eleitoral interpretou como pedido de voto e não de apoio, condenando o responsável. E aqui cito os dois acordos, colocando lado a lado, senhor presidente, para fazer um comparativo. E continuo.
Há toda evidência, não se trata de demonstrar única e simplesmente a existência de decisões diversas para situações que se assemelham. Isso ocorre a todo momento entre os variados tribunais. Na verdade, o que chama atenção, reafirmo, é a falta de critério norteador para se estabelecer o que vem de ser pedido de apoio político e quando há pedido explícito de voto, a despeito do disfarce. O TSE ainda não se pronunciou sobre a questão. Frente a este quadro, para que se tenha um critério objetivo para solucionar estas situações, filiar-me-ei à interpretação de que no período de pré-campanha, o pedido de apoio, quando vinculado a uma pretensa candidatura, somente não se considera pedido de voto quando, conforme expressamente consta do dispositivo legal, estiver aliado ao contexto das taxativas hipóteses previstas nos incisos 1 a 6 do artigo 36A da Lei 9.504/97. Em outras palavras, o pedido de apoio político autorizado pelo artigo 36A, parágrafo 2º da Lei das Eleições, só se legitima quando ocorrer no contexto de uma das seguintes hipóteses autorizadas pelo artigo 36A. E aqui eu cito as 6 hipóteses que o artigo 36A autoriza na pré-campanha. E nessas 6 hipóteses, chamo a atenção de Vossa Excelência para o que diz o parágrafo 2º. Vou poupá-los da leitura desses 6 incisos e continuo. Nesse sentido, veja a retação do artigo 36A, parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 1 a 6 do caput, são permitidos o pedido de apoio político. Ou seja, esse pedido de apoio político ele só se autoriza se for uma daquelas 6 hipóteses. Não é qualquer pedido de apoio político que deve ser autorizado, porque senão há aquele disfarce, né? E aqui cito algumas hipóteses que me pareceram adequadas. E continuo. Fora dessas hipóteses, o pedido de apoio que se vincule diretamente a uma pretensa candidatura, a meu sentir, passa a ser camuflagem de um pedido explícito de votos. Não tem como ser diferente. Cito algumas. Sou pré-candidato, conto com você. Sou pré-candidato, conto com o seu apoio. Sou pré-candidato, vem comigo. Sou pré-candidato, me ajudem. São situações que demonstram claramente propaganda extemporânea, pois não se enquadram em nenhuma das hipóteses mencionadas nos incisos do artigo 36A da Lei 9.504/97. Diferente ocorre, a título ilustrativo, quando um pré-candidato expõe uma ideia sobre um tema de interesse coletivo, ou seja, publiciza sua opinião pessoal sobre alguma questão política, emendando ao final, conto com seu apoio para colocar essas visões em prática, por exemplo, ou venha comigo para que esta posição prevaleça, já que claramente a conduta se enquadra em um dos incisos do artigo 36A, especificamente o 5, que passa a se conjugar com seu parágrafo 2º. No recurso em julgamento, a mensagem conto com seu apoio deu-se em contexto diverso de qualquer das hipóteses taxativas acima mencionadas, vinculando-se apenas a um anúncio de pré-candidatura. Conforme jurisprudência do TSE, e aqui cita a jurisprudência sobre a ratio essende subjacente à violação do artigo 36, também sempre cito, vou poupar vossas excelências da leitura. Entendo, portanto, configurada a propaganda irregular no caso concreto. Então, senhor presidente, estou fixando a premissa de que a pré-campanha ela é o debate de ideias. Então, se o candidato vai, olha, eu sou a favor da política de cotas, ela precisa ser exercida da seguinte forma, assim, assim, assado. Para isso, eu conto com o seu apoio. Isso me parece autorizado. O que não parece autorizado, eu simplesmente sou pré-candidato, preciso do seu apoio. Ora, isso daí não é debate político. Me parece que é uma forma de usar esse parágrafo 2º de uma maneira disfarçada. Então, no caso concreto, senhor presidente, estou dizendo que com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, eu dou provimento ao recurso para condenar o recorrente a multa no valor de R$5.000, mínimo para a espécie. É como voto, senhor presidente. Jogador Pedro Sakamoto. Bastante complexa para chegar, né, a ver qual a intenção do cidadão para pedir esse apoio. Nesse caso, realmente, como bem demonstrou o ilustre relator, indiscutivelmente teve o objetivo de buscar o voto com uma propaganda antecipada. Portanto, eu acompanho do outro relator. Doutor Paulo César. Senhor presidente, eu acompanho o relator e digo que o doutor Luiz foi muito feliz na distinção. De fato, era uma dúvida de reflexão sobre a questão do apoio. O apoio, de fato, é a pedra no sapato sobre a possibilidade ou não de você pedir voto de forma implícita. E acho que ele, trazendo um comparativo de posicionamento A e B e trazendo essa distinção,
acho que foi muito feliz. E eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Rodrigo, Com o relator, senhor presidente. Zé Antônio, Também com o relator, frisando que esse é o fato mais comum em pré-campanha. E essa questão subliminar, ela vem muito bem distinta com relação ao apoio e o candidato em si em pré-campanha. Também foi muito feliz, eu acho, nessa distinção com o relator. proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para condenar o recorrente a multa no valor de R$ 5.000, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Encerra aqui, portanto, os processos judiciais pautados para esta sessão. Antes de dar início a outra, eu quero apenas registrar como é importante o instrumento da Pardal aí, ou seja, o exercício democrático e um controle por parte do cidadão eleitor. Nesta sessão foram julgados 2 processos que, quer dizer, originários justamente da participação efetiva desse cidadão eleitor. Uma, evidentemente, que não estava configurado, mas nem por isso esse cidadão eleitor deve desanimar, né? Ou ele fez o papel dele, né, de trazer a notícia até as autoridades competentes. E no segundo, também via Pardal, o que sucedeu é que o tribunal, obviamente, está aplicando a sanção adequada ao caso concreto. E isso eu parabenizo, né, esse instrumento e esse cidadão eleitor que teve essa iniciativa. É dessas pessoas que realmente a sociedade e as instituições precisam para manter, né, cada vez mais forte, né, no seio da sociedade. Senhor presidente, Não. só complementando, eu acho que a questão como essa também tem que ser amplamente divulgada pelo TRE de forma a coibir futuras ações, porque esses são os fatos mais corriqueiros que acontecem em toda a pré-campanha, seja majoritária ou não. Então, eu acho que isso tem que ser divulgado de uma forma também a conscientizar. Infelizmente, doutor Antônio, eu acho que o interesse de cada um ele sobrepõe as ordens jurídicas, né? Infelizmente, eles são, cada período, o tribunal tem repassado essas informações, tem feito reuniões contínuas, mas me parece que essas pessoas que se propõem o nome ao exercício de um cargo público, né, eles não fazem questão nenhuma, e isso tem demonstrado ao longo dos tempos, nenhum amor à legislação, né? E aí é que gera grande dúvida. Se ele não tem um amor à legislação eleitoral, quer dizer, que são os requisitos que mantêm uma forma de igualdade perante o processo, como é que eles, no exercício do cargo, irão observar as leis? Obviamente que sinalizam, né, que eles vão desrespeitá-la, né? E desrespeitando, obviamente, vai causar lesão ao erário e ao sistema legal, né? Eu concordo então, não há dúvida que esta direção, aqui composta por todos aqui, hoje no Tribunal Regional Eleitoral, estamos com várias ações nesse sentido, inclusive de conclamar esses partidos políticos, esses futuros candidatos a um diálogo que haja realmente disseminar uma consciência de que pela legalidade, que fora desses quadrantes, não há mais espaço, que a sociedade não aceita mais isso, e nem muito menos as instituições vão ficar omissa, né, assistindo de camarote. Então, é lógico que a Justiça Eleitoral não tem instrumento hábil para se estar 24 horas lá no seio da sociedade, acompanhando, né? E por isso que é importante aqui realçar novamente a participação efetiva da cidadania, que é o cidadão eleitor, em trazer esses fatos ao conhecimento das autoridades competentes, como fez, reafirmo, nesses 2 casos apreciados por esse tribunal nesta manhã. Mas o que eu friso é justamente isso. É impossível ignorar que esses candidatos desconheçam a lei. Não. E, evidentemente, que uma situação como essa, colocada nos 2 aspectos em pré-campanha, uma podendo pelo apoio, outra não faça. E, então, nesse sentido, pelo menos a multa tem que ser muito mais majorada. Deveria ser maior até. Valor maior expressivo para que ele realmente seja pedagógico. Eu acho que as decisões dos tribunais, eu tenho reafirmado isso,
ela tem que ser pedagógica. Perfeitamente. Porque senão, realmente é semelhante, vamos guardar as devidas proporções, ao sistema judicial americano, né, em relação às ações de indenizações por lesão ao consumidor. Né. Lá não tem economia em aplicar as multas, a penalidade às empresas. Né, elas são de natureza realmente pedagógica. Olha, você tem que pagar uma importância significante para você sentir que realmente você não deve reiterar, ou quer dizer, fazer novamente aquela ação que é ilegal. Né? É diferente do Brasil. O Brasil tem uma tradição por jeitinho brasileiro, incrível. E parece que isso contamina, de uma certa forma, o sistema judicial. O reflexo né? é aqui. Em querer fazer, às vezes, acomodações, né? Não, eu acho que diferente disso. Eu acho que nós estamos em novos tempos. Eu acho que os membros da justiça, do sistema judicial, eu falo como um todo, porque o sistema judicial não é só o magistrado, né? São todos os atores, evidentemente, que atuam nele. E que dá realmente a legitimidade. As decisões têm que ser pedagógicas. Né? Este caso aqui, seja lá quem for, se descumpriu a legislação, né, ele vai ter que responder. Perfeitamente. Mesmo que isso tem outros reflexos em outros campos, né, mas naquele caso ali, o senhor errou, e o senhor vai ter que responder por isso. Né? E a todos que estiverem em volta vão ficar sabendo que aquele órgão, né, não vai permitir que haja desrespeito. No caso aí, o que foi feito? Foi feita uma interpretação da legislação à luz do fato concreto, da realidade que operou no mundo fático. Né? O mundo fático trouxe aqui, aparentemente, seriam casos idênticos, mas não são idênticos, né, porque foi analisado o mundo intersubjetivo, né, da conduta do apontado como infrator, né, e que houve essa diferença. E se havendo essa diferença, a legislação, evidentemente, vai ser aplicada a este caso de uma forma e em relação a outro diferente. E foi muito feliz o relator ao fazer essa colocação. Se me permite, presidente, essa questão do pedido de apoio, vamos partir desse caso concreto que nós julgamos. Como eu falei no voto, ela realmente é tormentosa para nós, enquanto julgadores, aqui de segundo grau, para os magistrados de primeiro grau, tanto que foi julgado improcedente a representação em primeiro grau. Eu tenho certeza também que para os candidatos ou pré-candidatos. Né? Inclusive esse pré-candidato, na época, até nem sei se acabou sendo realmente candidato, mas ele, no recurso dele, ele junta um CD onde é uma aula da EGE. Fala, não, mas na aula da Escola Judiciária Eleitoral falou que eu posso pedir o apoio. Fala que eu posso pedir o... Em tempos. falou que eu posso pedir o apoio. Né? Então, quer dizer, eu acredito, sinceramente, que nesses casos de propaganda extemporânea, especialmente quando se trata de pedido de apoio, a coisa ainda estava, pelo menos acredito que até esse julgamento, onde que me parece que nós definimos um norte, pelo menos para o Tribunal Eleitoral do Mato Grosso, ainda com muita dúvida. Né? E nós começaremos agora, tenho certeza, a julgar a propaganda extemporânea das eleições do ano que vem. As coisas já vão começar a chegar. Né? E esse julgamento agora, eu creio que ele teve uma importância, inclusive, para balizar, né, como a corte vai se posicionar sobre esses pedidos de apoio de agora em diante, pelo menos com essa composição. Né? Então, eu acho que quanto mais isso eu se faria até um adendo com relação a esse apoio, porque o apoio se dá especificamente após as convenções. Você, após as convenções, habilitado a ser candidato, você pode contar com o apoio. Antes disso, você sequer é candidato. Então, aí nessa também poderia até acrescentar com relação a após as convenções. Mas só que a lei permite antes o pedido de apoio. Então, mas não com apoio... A propaganda extemporânea, né? Hã? Como é que a gente vai tratar a propaganda extemporânea? A legislação prevê o pedido de apoio naquela fase. O que nós definimos aqui... Antes de 16 de agosto, É. pode. É Mas que o que ela- pode é quem está tentando definir agora. É que ela só pode vir quando tiver um debate de ideias. Olha, dá uma entrevista. O que
que o senhor achou esse tema? Não, Comenta eu sobre acho o assim, transporte público, dá transporte suas público, ideias olha, e no eu final acho que pede. aqui tem que ser gratuito, tem que ser assim, diminuir. Né? E eu preciso do apoio da população para implementar isso. Esse é um pedido de apoio. Esse contexto foi definido que é um apoio político. Agora, no contexto de dizer, sou pré-candidato, contra o seu apoio, ele não falou nada sobre transporte público. Simplesmente se apresentou e pediu. Escreveu aquele texto. É. Naquele caso já estava no período. Estava no período. Em relação à EJA, na verdade é o espaço acadêmico, nós trazemos palestrantes do país inteiro, havia um extremamente rigoroso e houve uma outra, o doutor Tony estava me dizendo aqui, extremamente permissiva, no sentido de pode tudo, né? E aí cabe o debate, mas não coloque na EJA, meu caro advogado. Não. Eu entendi. Eu sei. Mas não significa Não, que a doutor EJA concluiu dessa forma. Não, eu estou dando um recado para o advogado do processo, não para Vossa Excelência. Não, entendi. O que eu também quero colocar é que, a despeito dele ter colocado o CD nos autos, não significa que a mensagem que o professor da EJA queria passar é que o apoio ele é permissivo a esse ponto. Com certeza você teve balizas na própria escola, né? Esse caso aqui, trazido pelo colega, é mais eu errado, estava se discutindo lá na escola. E ao aplicar, obviamente, ele aplicou de forma equivocada. Até porque que- como professor o que- nós sabemos, né? Muitas vezes o aluno te coloca numa encruzilhada e você fala, não, mas a gente precisa analisar o caso concreto. Caso concreto. Mas a verdade é que nesses casos, né? É que a pessoa quer sempre levar vantagem. É a tal da lei de Gerson. Né? Jeitinho brasileiro. Que gosta de levar vantagem em tudo. Então, esse é o problema maior. Né? Nessa, a forma pedagógica, como o senhor falou. Voltando aqui ao nosso trabalho, trago agora o primeiro processo de âmbito da órbita administrativa. É o 347/2017, classe A, o PA, tem aqui um pedido de providência e execução do acordo do Tribunal Superior Eleitoral proferido no RESP na realização das eleições suplementares, cargo prefeito e vice-prefeito de Alto Taquari, eleição 2016. Aqui é o requerente, é o presidente do Tribunal de Justiça, o juiz da 8ª Zona Eleitoral, Dr. Pierro de Faria Mendes, encaminhou à presidência do tribunal um ofício, 54/2017, em que demonstra a preocupação com o cronograma estabelecido pela resolução deste tribunal e solicita a alteração da data limite para a publicação da decisão que julgará as contas dos eleitos na renovação da eleição em Alto Taquari, alegando que aquele juízo terá apenas 10 dias para o processamento e julgamento das referidas contas, prazo que não comportaria nem mesmo o rito simplificado de análise das contas definido pela resolução do TSE número 23.463/2015, que dispõe sobre a prestação de contas de campanha. Isso posto, encaminho em minuta da resolução com o escopo de alterar essa resolução deste tribunal, de número 2018/2017, de número 2021/2017, de modo a conciliar os prazos de publicação da decisão que julgará as contas e da diplomação dos eleitos naquela eleição suplementar com o rito do processamento estabelecido pela resolução do TSE 23.463 de 2015, observando, sobretudo, o disposto no artigo 30, parágrafo 1º da Lei 9.504 de 97. É isto que estou aqui a trazer aos eminentes pares. E anexo, que o senhor deve ter recebido, é uma minuta dessa resolução, em decorrência da solicitação do juízo
em que presidiu o processo de eleição suplementar. Desembargador Pedro Sakamoto, Dr. Paulo César, De acordo. Dr. Rodrigo, De acordo. José Antônio, De acordo. o Luiz. De acordo. Luiz. Então, proclama o resultado, resolve os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, alterar em parte as resoluções números 2018, 2021 de 2017, que tratam da renovação das eleições no município de Alto Taquari. Na sequência, em mesa, mais um processo administrativo, desta feita com a número 8141, é a designação do juiz eleitoral da 6ª Zona Eleitoral de Cáceres. Aqui é a proposição de Cáceres, em que relata a necessidade de designação do juiz titular da 6ª Zona Eleitoral de Cáceres, tendo em vista o término do biênio do excelentíssimo senhor Vladis Roberto Freire do Amaral, previsto para ocorrer no dia 10/7. Aliás, já está aí praticamente no dia. A unidade informa que a referida comarca de terceira instância, contando com outros magistrados ali jurisdicionados, motivo pelo qual foi publicado um edital para a inscrição dos interessados em concorrer à vaga. Acrescenta que, nos termos do artigo 3º da resolução TRE, número 1803 de 2016, habilitaram-se tempestivamente 5 magistrados, que declararam a não incidência dos impedimentos legais, bem ainda a viabilidade da locomoção na sede do cartório eleitoral, nos termos do artigo 3º, provimento da corregedoria, né? Com todos os inscritos já exerceram a jurisdição eleitoral, a unidade competente ressalta que a vaga é destinada em rodízio, preferindo-se aquele que há mais tempo tenha se afastado da função, conforme o artigo 5º da resolução deste tribunal. Aí temos com isso o Ricardo Alexandre Ricieli, sobrinho, 17/6/2012, a Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, que é de 2013, o outro, a Letéia, de 2013, a Graciene Pauline Mazeto Correia, de 2015, e aí o caçula Elícia Vite Lourenço, que é de 2015. Então, em razão dessa colocação, em termos de tempo, obviamente que tem o nome do Ricardo Alexandre Ricieli, sobrinho, como o mais antigo, né, que esteve na jurisdição eleitoral. Então, obviamente que eu estou a observância às regras deste próprio tribunal, eu estou a indicar o nome para o senhor Ricardo Sobrinho, juiz de direito da terceira vara civil da comarca de Cáceres, para jurisdicionar a 6ª Zona Eleitoral, sediada no meu município, a contar da abertura do termo de entrada em exercício, nos termos da própria resolução do tribunal, em razão da dispensa do senhor Vladis Roberto Freire do Amaral, a partir de 10/7/2017, que conclui o seu biênio. É como estou encaminhando o voto. Todos de acordo? Então está aprovada a designação do juiz Ricardo Alexandre para jurisdicionar a Justiça Eleitoral da Zona Eleitoral de Cáceres. Aqui de Sorriso, também há um término também de biênio da 34ª, aliás, da comarca de Sorriso, a 43ª Zona Eleitoral, que é comarca de Sorriso, que também é término do biênio do senhor Jacó Sauer, para ocorrer também na data do dia 10. E é o mesmo critério anterior, a questão da antiguidade, aqui a pessoa que é mais antiga na comarca, quer dizer, da jurisdição eleitoral, é de 2013, é Emanuele Aradia Navarro Mano. Então, estou aqui a encaminhar também o voto no sentido dela ser designada a essa jurisdição. Todos de acordo? De acordo. Na sequência, temos a 52ª Zona Eleitoral de São José dos Quatro Marcos. Também é a mesma situação. No caso, essa comarca
Em virtude havia a designação do seletivo senhor Antônio Carlos Pereira de Souza Júnior, seu então juiz titular para a comarca de Comodoro, a partir de 13/6/2007, conforme expediente. Diante da necessária manutenção na prestação jurisdicional da zona eleitoral em apreço, foi expedida uma portaria designando o senhor Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de direito da terceira vara da comarca de Mirassol e cumulativamente da vara única da comarca de São José de Quatro Marcos, para responder por aquele juiz eleitoral ad referendo deste plenário, em sintonia com as normas que regem o exercício da jurisdição em primeiro grau, e com respaldo no artigo 1959 do regimento interno deste tribunal. É o relato essencial, então estou encaminhando o voto no sentido de designar esse juiz que ele está jurisdicionando aquela comarca em razão da promoção do outro colega, que era o titular. Todos de acordo? Então fica também referendado aqui, no caso, a portaria. Na sequência, tem o 7364, é também uma designação do juiz eleitoral da 34ª Zona Eleitoral, Chapada dos Guimarães. Aqui é a proposição da sessão de registro de membro do juiz eleitoral, aquecida pela Secretaria de Gestão de Pessoas e pela Diretoria Geral, visando a designação de magistrado para responder em caráter precário pela 34ª Zona Eleitoral, Chapada de Guimarães, em virtude da promoção da excelentíssima senhora Silvia Renata Anf Souza, então juíza titular para a comarca de Sorriso, a partir de 2/5/2007, conforme o ato. Então, no caso, foi designado o juiz Marco Antônio Canavarros dos Santos, que é o juiz da segunda vara da comarca, para jurisdicionar essa justiça especializada. Então, estou votando aqui para, no caso, para homologar essa portaria. Já designou esse magistrado para responder pela zona eleitoral da comarca de... Parece que atualmente só tem essa. Todos de acordo? Então está referendado, portanto, essa portaria. Encerrada a pauta administrativa, eu quero apenas relembrar aos dignos colegas e servidores da casa que amanhã, 7 de julho, às 8h30 até às 12 horas, das 14 às 18, está sendo ofertado um curso sobre a reforma eleitoral, sistemas eleitorais e suas possíveis alterações pela escola deste tribunal, que tem aí a paternidade capitaneada pelo colega Dr. Paulo Sodré. Esse curso vai ser ministrado pelo professor Alexandre Basílio. Então, eu quero novamente reafirmar o convite para que participem, ou que pelo menos estejam presentes, né, prestigiando esse evento da escola, que é isso, neste momento de grande dificuldade e turbulência que vive o país, né, e que boa parte dele é causado por nós mesmos, cidadão eleitor, e às vezes também como agente público, né, tenhamos, obviamente, o maior interesse no tema que será debatido nesse curso. Então, fica aqui novamente o nosso convite a todos e a todas para estarem presentes amanhã, às 8h30, onde o Dr. Paulo, obviamente, além de diretores, ele também ele está inscrito nesse curso. Primeiro inscrito. Primeiro inscrito, 01. Senhor presidente, é só fazer uma complementação. O evento está dizendo que será na sala da ESG, mas como houve muitos inscritos, nós faremos o evento aqui no pleno, né? Estão inscritos 80 pessoas, né? 80 pessoas se inscreveram, então o evento será aqui no auditório nosso aqui. Então fica retificado o local do evento. A princípio seria em uma sala da própria escola. Então, em razão do número, né, de interessados, será realizado aqui neste plenário amanhã. Então, às 8h30 da manhã. Nada mais a tratar. Eu agradeço o trabalho de todos e de todas e declaro encerrada a presente sessão.